Uma que eu imagino que daqui a pouquinho, um dos próximos passos, a partir da hora que você controlou, é depois como melhor investir. Isso, exatamente. Então exatamente. Então primeiro a gente organiza a casa, né? Põe as coisas no lugar, daí naturalmente agora onde investir? Como investir? Qual o produto, né? Porque produto de investimento, Mota, tem um monte. LCI, LCA, fundo imobiliário, ações, mas pera lá. Qual que é o meu perfil de risco? Qual é o meu perfil de risco? O meu perfil de conhecimento. De conhecimento, né? Então já começa por aí. Qual que é o meu objetivo? Porque por isso que a gente separa, né? E daí onde a gente vai montar, a gente monta uma política de investimentos. Que é o quê? Entender os objetivos, né? A gente usa um modelo internacional, né? Que chama Goal-Based Investment. Resumidamente, são investimentos baseados em projetos de vida. Então, primeiro a gente mapeia essa parte dos projetos, por isso que eu falo que a primeira coisa do planejamento, antes de pensar em meta, em organização orçamentária, é saber o que a gente quer. E aí a gente, sabendo isso, a gente organiza a casa, começou a sobrar dinheiro, a gente vai guardar o dinheiro. Então, eu quero trocar de carro ano que vem. Pô, então eu vou investir numa coisa, num produto. Vai ter um produto bom para isso. Agora eu quero trocar de casa daqui 5 anos. Vai ter outro produto de investimento. Claro. Então, que você pode buscar uma rentabilidade melhor, lógico, alinhado sempre ao seu risco. Não vai precisar tanto daquele dinheiro, né? Então, você pode deixar ele por um pouco mais de tempo. A minha independência financeira daqui 10, 15, 20, 30 anos é outra coisa. É outro investimento. Então, o produto de investimento, ele tem vários. Mas daí, qual que é bom para a minha realidade, para os meus projetos? Legal, perfeito. Cara, aí, vamos para um outro ponto, que é o seguinte. Que caiu, digamos, aí o cara... Vamos pensar que um percentual das pessoas te procuram que tá ferrada. Nossa, meu Deus. E aí ele fala, pô, e agora eu vou colocar o custo do Leandro no meu custo. Fala, Leandro, você vai ajudar a me afogar, Leandro. Você vai me afogar, vai me afundar mais, né? Qual é o seu problema financeiro? É o Leandro. Ele é meu problema. Ele é o meu problema financeiro. Cara, é isso mesmo. É comum. A pessoa fala, mas se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou te pagar para você não resolver meu problema de dinheiro? Então me conta sobre isso. Como que funciona, né? Me dá o seu chaveco, Leandro. Então vamos lá, né? Então, qual que é, né? Primeiro, né? Por isso que eu falei, tudo é muito individual, muito personalizado, né? Por isso que o valor do serviço a gente vai avaliando também conforme o momento também de vida, né? Da pessoa. Por quê? A pessoa, é o que eu falei, quando a gente organiza e põe lá na ferramenta, entende o histórico, que nem eu acabei de falar aqui, a gente começa a achar os furos no balde, que foi o que eu falei lá no início. Então, a gente começa a ver os pequenos furos. E aí, a gente começa a montar o quê? Aquele acompanhamento, né? Então, o sistema já vem bonitinho. Gastei de restaurante até agora R$100, R$200. Passei mais o cartão lá, ele já aumenta ali para 300 automático. Então, ali a gente cria as metas. E aí, né, eu até vou contar um caso aqui de um casal de clientes, tá? Aqui a gente chama eles carinhosamente, eu sempre uso um nome fictício, Eduardo e Mônica, né? Porque a gente não vai falar, né, uma coisa particular, mas é um cenário que aconteceu mesmo. Então, o Eduardo e Mônica chegou poupando 0 por mês, R$0. Daí, eu apresentei, mostrei como que funcionaria o trabalho e tudo mais, e daí... Esse Eduardo e Mônica, eles ganhavam lá na média, os dois juntos, era alguém em torno de R$10 mil. Lógico que tá aqui novamente, cada um é um momento, tá? Aí, eles ganhavam 10, mas gastavam 10.300, 10.400, aquela coisa. Pegava um pouquinho do limite, do especial e tal, e tava naquele 0 a 0, né? Até faltando um pouquinho já. E aí, você pergunta, né? Daí talvez você fale, pô, mas como que essa pessoa te pagou? Aí, é exatamente aí que entra o trabalho. Por isso que a parte da organização... então eu vou me organizar para contratar o planejador. Não, pô, é um dos pilares, né? Então, o que eu faço? Esse casal, o que a gente fez? Fez essa otimização orçamentária, criou as metas, e de um mês para o outro, eles começaram a ter uma folga no orçamento. De um mês de trabalho, tá? Que eu não estou inventando, foi um caso real. Então... Eles não estavam, né, não poupavam nada. No outro mês, né, eles começaram a ter uma folga no orçamento, que isso foi quase R$3 mil. Porra. Pra quem poupava 0. De repente, se eu poupar 3, pensa comigo, quem tá assistindo. É um sonho. A gente tá falando de mais de R$35 mil. Os furos da tubulação eram enormes. Exatamente. Né? Então, o furo mas todo mundo é o mesmo? Não, lógico que não. Depende. É um exemplo. Então, daí só para concluir o raciocínio. Com vontade. Aí é onde a gente mostra o valor, por quê? Daí se a pessoa vai me pagar, vamos supor que o meu trabalho custasse R$1.000. Eu tô falando qualquer valor aqui, tá? Não se assustem, não é isso. Custa R$1.000. E daí a pessoa não poupava nada. Então ela podia seguir sozinha e deixar 3 mil indo pelo ralo.
Concorda comigo? Claro, Não claro. quero, não vou seguir, tá Claro. tudo bem, ninguém é obrigado, tá? Claro. Mas daí a pessoa é 3 mil. Poxa, se ela me contratar, que foi o que aconteceu com o Eduardo e Mônica, eles me pagam os meus R$ 1.000 supostos, tá? Não é o valor. E fica com 2. É melhor do que 0. Eles ganharam muito. Ganharam muito. Então, né? só nisso. Eu só tô falando de otimização orçamentária. Ou seja, nesse Daí- caso, tá me contando, é quase uma comissão. É, exatamente, entendeu? É quase um Dentro do rebate que eles ali do que eles ganharam, ganharam, é. entendeu? Então isso eu tô falando de um item. Daí é que a gente entrar em investimento, investir com qualidade, a parte de proteção, que também é uma coisa que é negligenciada rapidamente aqui no planejamento, a gente tem uma parte que é muito importante. A gente tem as conquistas dos objetivos, os casa, carro, por exemplo, né, para quem quer, patrimônio, mas só que daí vem uma outra parte, que é a proteger isso que você conseguiu. Então, não é também só conseguir. Então, um exemplo rápido aqui, né, que eu falo muito para as pessoas. Você comprou um carro. Você juntou lá um dinheiro, tal, devagarzinho foi lá e comprou um carro. Daí você sai e de repente bate esse carro. Bateu no poste. Poxa, qual que é o prejuízo que você pode ter, Mota, quando você bate o carro? Pode perder tudo ali. Pode dar uma perda total, ou pode ser um amassado ali, mais ali, você faz ali o martelinho de ouro, é um dos gastos que você pode ter. Mas, e daí, vamos supor que nessa você estava indo embora, em vez de você bater no poste, fechou o farol, você foi lá e bateu no outro carro. Aí o custo já é um pouco diferente, que já são 2 carros envolvidos, né? E aí, no terceiro caso, né? Pô, você viu o cachorrinho, você é defensor dos animais. Fala, não vou atropelar esse cachorro. E joga pro lado. Daí tinha uma Ferrari do lado. E você bateu na porta. E ainda tinha uma pessoa ali no passageiro. Esse caramelo, hein? Esse caramelo deu trabalho, né? Enfim, então a perda vai além da perda material. Às vezes pode ter algum tipo de processo, enfim. Então, por que eu falo isso? Porque o carro é o mais comum, né? Geralmente, quando você compra o carro, a primeira coisa que você faz é o quê? Seguro, né? Não vou generalizar, não é todo mundo, mas a grande maioria, porque isso já é comumente. Mas daí dentro do planejamento a gente também tem a parte de proteção de casa, tem a parte de proteção da renda, tem a parte, Deus me livre, sofre um acidente, fica afastado, também dá para proteger isso. Então, a gente blinda tudo isso para quê? Para de repente você não ter que desfazer de tudo, né? Por exemplo, quando acontece algo grave na nossa família, uma doença, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa sai vendendo tudo, né? Que às vezes conquistou durante a vida para poder pagar um tratamento, para poder pagar alguma situação de emergência. Às vezes, quando você tem como pagar uma coisa barata, de um seguro de incêndio, de repente... por exemplo, né? Por exemplo, exatamente, um imóvel. Você gasta lá 300, 400, 500 mil reais. De repente pega fogo, isso vai a zero, né? O que acontece? Você perde todo esse patrimônio. Teve uma loja de moto em Cerquilho, aconteceu isso, Nossa, muito tadinhos, triste, né? Muito triste. Alguns clientes que têm essa dificuldade entre patrimônio e liquidez, tem muita diferença, o cara tem um patrimônio... Exatamente, eu tenho um cliente, né, até por sinal, que ele tem bastante patrimônio físico, né, que é o imóvel, né, ele tem ali um patrimônio grande em imóveis, mas está tudo, né, ali que é patrimônio não líquido, né? O que é patrimônio não líquido? Por exemplo, se ele precisar de um dinheiro amanhã, ele não vai ter esse dinheiro na mão, né? Ele pode vender um imóvel? Pode, mas vamos lá, né? Vamos ser sinceros, né? Dependendo, tem casas aqui que tá ali 3, 4, 5 anos, né? Pra conseguir vender. Então, até vir esse dinheiro pode ser um grande problema. Então, tem pessoas que às vezes têm essa coisa, eu tenho patrimônio, mas o patrimônio imobilizado é uma coisa, o patrimônio investido com certa liquidez, né? Não digo que precisa ser todo o patrimônio investido, mas uma parte, né? Que é a reserva, para alguns projetos mais curtos, é bom você ter, tá? Então, isso também é uma coisa que faz parte do planejamento também. Não sei se eu perdi a linha de raciocínio, mas não, acho tá que... belezinha.